Hola amigos de Refugio de Exactas, su lugar en la internet para aprender física y matemática universitaria. Eh, la clase que vamos a desarrollar hoy lo tendré que explicar en portugués. La razón es simple, nuestra comunidad de estudiantes brasileiros está creciendo. En general, estudiantes que hablan portugués, está creciendo. Y quiero honrar a ellos, ¿ya? Por esa comunidad que está creciendo. No obstante, el contenido de esta clase está escrito en español, de modo que espero de que no sea una confusión eso para todos, ¿ok? Bom, o assunto de hoje é sobre a eletrostática de um laço peniforme. Isto é um tema, digamos, é um problema, tá? É um problema original que vamos tentar entender utilizando as ferramentas computacionais. En este caso, vamos a utilizar matemática para poder resolver este problema y entender tanto cuanto nos deseamos comprender de ese problema. ¿De qué se trata? Formular o problema. O problema dice assim: chama-se laço piriforme ou arame na forma de pera, como descrito na animação 1. Já vou mostrar essa animação. E que se descreve a través das seguintes equações paramétricas. Aqui temos as duas equações paramétricas, onde A e B são parâmetros. Considere um laço piriforme no condutor que se encontra no plano XY, na qual carga elétrica está distribuída com uma certa densidade lambda. Esta densidade pode ser constante ou pode ser uma função também das coordenadas, neste caso, de cada ponto desse laço piriforme. Nos pedem duas coisas: encontre o campo elétrico em cada ponto do espaço devido a este laço, e também nos pedem encontrar o potencial elétrico e especificamente as curvas equipotenciais. Bom, vamos ver como trabalhar aqui. Aqui temos a animação que nós podemos visualizar o laço piriforme. Os valores de A e de B, nós podemos manipular esses valores, incluso aqui podemos definir de uma maneira visual como é que varia A e B e qual é o efeito que tem sobre a geometria desse laço. Por exemplo, diminuindo o valor de A, que é o que sucede com a geometria. Ele vai se tornando mais estreito. Se aumentamos o valor de B, que é o que acontece? Ainda se torna mais esticado, está vendo? Diminuímos o valor de B, ok? E se aumentamos o valor de A, se torna um pouquinho mais gordinho, a figura parece um pingo. Enfim, essa é a geometria. E esse é o efeito computacional desses parâmetros sobre a geometria desse laço. Agora, para podermos resolver o problema, tá? O ponto de partida é o seguinte: eu tenho que escolher um elemento de comprimento, um elemento diferencial de comprimento do laço. E nesse caso, esse elemento diferencial de comprimento está aqui, ao redor do ponto M. Okay? Posso mover esse ponto para podermos visualizar um pouquinho melhor. Está vendo aqui? Então, está este pequeno pedacinho de cor azul. É um segmento muito pequeno, diferencial de L, desse laço no condutor. E me interessa calcular o campo elétrico no ponto P, cujas coordenadas espaciais seriam x, y e z. Okay? Se este segmento pequeno de cor azul ele tem um comprimento diferencial de L, dentro dele também haverá uma porção muito pequena de carga elétrica. Diferencial de quê? Digamos, de modo que a carga contida nesse segmento pequeno no ponto P, ele vai produzir este campo elétrico. A constante do vácuo, diferencial da carga contida dentro desse segmento, a distância elevada ao cubo, essa distância R, é essa distância desde o ponto M até o ponto de avaliação.
esta distancia R aquí, ¿ok? Veces un vector unitario trazado desde M a TP, ese vector unitario a lo largo de esta dirección, ¿ok? Como llámale, este R es esta distancia, a distancia MP. Y para podernos encontrar, estaba esqueciendo, esta diferencial de carga ela está relacionada con o comprimento que ele ocupa a través de la definición de la densidad lineal de carga. Lambda veces dl sería a expresión para a diferencial de carga contida en dl. Agora, este vector unitario, UR, ele pode ser calculada facilmente da seguinte maneira. As coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto M dividido pelo módulo ou a distância entre los puntos M y P, como escrito aquí. Aquí estoy usando la representación de coordenadas para definir este vector unitario. ¿Ah? Y también estoy diciendo de que las coordenadas del punto M, para diferenciar las coordenadas del punto P, estoy escribiendo con línea, x línea, y línea y 0, que sería la componente C. Ok, daqui eu encontro a expressão vectorial para esse vector unitário. Agora, o siguiente paso sería encontrar este diferencial de comprimento que estoy escolhiendo. Y aquí tenemos un concepto de cálculo multivariable. Una ecuación que se define paramétricamente a través de ecuaciones de este tipo, x de t dada por esta expresión, y de t dada por esta otra expresión, ella puede ser calculada como a raíz cuadrada de a derivada de x en relación a t elevado al cuadrado más a derivada de y en relación a t elevado al cuadrado, todo eso veces diferencial de t, donde t es o parámetro. Ese parámetro t ele percorre desde 0 a t2pi, ¿ok? Y matemática me da este resultado a la hora de calcular a diferencial de L. Me da ese resultado, diferencial de t veces esta raíz. Aquí eu estou reescrevendo a expresión para diferencial de L. De modo que voy a jogar este diferencial de L aquí, ¿ok? También voy a colocar un vector unitario aquí en esta expresión. Y con eso eu obtenho esta expresión para a diferencial do campo eléctrico. ¿Ok? Isto é o campo criado pela carga diferencial de Q, contida en este segmento pequeno diferencial de L en o laço no conductor. Agora, porém, eu tenho vários segmentos desse tipo ao longo de todo este laço. Querem ver uma coisa? Aqui temos um pedacinho. Eu vou deslocar este T0 em o parâmetro. Vou deslocar. E eu vejo de que ao longo de todo esse laço no conductor eu tenho segmentos idênticos. ¿Ah? E todos eles vão a produzir uma contribuição nesse mesmo ponto P. De modo que eu tenho que considerar a contribuição de todos os segmentos diferencial de L ao longo de todo este laço no conductor. E cada um deles produz um campo elétrico no ponto P. Agora, fazer a contribuição de todos eles significa somar. E somar na linguagem do eletromagnetismo é a superposição. Isso nos leva a esta integral. Aqui eu tenho três contribuições. Uma contribuição ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y e ao longo do eixo Z. Ok? E este fator constante, K vezes lambda, aqui eu vou considerar constante, tá? Estou considerando constante o lambda para facilitar o cálculo, tá? Sai para fora das integrais. De modo que tenho três integrais para calcular. De fato, olhando de cara a estas integrais, son temerarias, ¿tá? Es difícil encontrar expresiones analíticas para estas integrais, para cada una de estas integrais. De modo que, en vez de tentar encontrar soluciones analíticas, eu vou tentar fazer um cálculo numérico dessas integrais. E aí já entramos na questão do campo elétrico, ok? Para termos uma visualização de como esses campos elétricos eles estão distribuídos por todo o espaço, aqui eu fiz uma pequena codificação, tá? Aqui estou escrevendo
a expressão codificada do campo elétrico ao longo de X, ao longo da direção Y, a componente Z do campo elétrico, e aqui estou fazendo a codificação para poder encontrar esta distribuição do vetor campo elétrico total em cada ponto do espaço, como requerido em esta primeira questão. Tá? E aqui podemos visualizar, de acordo com as cores, a gente pode definir o valor do campo elétrico, ok? Embora talvez não seja muito assim perceptível sobre a magnitude do campo elétrico em algum ponto dado do espaço, mas podemos apenas ter uma ideia de como, visualizando este gráfico desde logo, de como es que están orientados o campo eléctrico total en cada punto alrededor de este lazo no conductor. Aquí podemos ver el lazo no conductor no plano X y, ¿ok? Agora, se nós queremos ter uma ideia da distribuição do campo elétrico ao longo, digamos, em cada ponto do espaço, de uma maneira mais específica, aqui eu fiz uma outra codificação. Por exemplo, eu quero saber como é que a componente X do campo elétrico ele varia ao longo do eixo X para pontos específicos de Y e Z. Okay? Aqui eu tenho a expressão codificada do campo elétrico ao longo de X. E aqui eu vou traçar este campo elétrico, a magnitude, neste caso do campo elétrico, ou melhor dito, o campo elétrico neste intervalo de X entre menos 3 e 3 para diversos valores de Y e de Z. Ok? Então vamos lá, vamos visualizar isto. Aqui vou fazer vou limpar a memória, tá? E aqui vou executar este código para a componente X do campo elétrico. E aqui vamos visualizar esse campo elétrico ao longo da direção X. Olha só, aqui já notamos um comportamento sintótico em X igual a 2. Na verdade, em X igual a 2, estamos sobre o próprio laço. Vamos ver aqui, especificamente, porque aqui eu esqueci de falar isso. Eu defini para A igual a 1, eu vou mostrar aqui no código, tá? Mostrei para A igual a 1 e B igual a 2. Então aqui eu vou ser específico e dizer de que aqui estou considerando A igual a 1 e B igual a 2. Okay? Então, quando fazemos X igual a 2, de acordo com a nossa figura, está vendo aqui, X igual a 2, eu estou aqui em cima do laço condutor. Então, espero realmente um comportamento sintótico da componente elétrica do campo elétrico ao longo da direção X em esse ponto. Agora, eu posso visualizar também como é que a componente X do campo elétrico varia ao longo de cada ponto de Y e de Z. Por exemplo, Y igual a ese valor, 0,828. Ele tem este comportamento. Posso mudar também o valor de Z, digamos, Z igual a menos 0,98. ¿No? Aquí temos outro comportamento. Un comportamento de Y, un valor de Y de 1.6. Y aquí un valor de Y o de Z de 1,91. Y si colocamos un valor de Y de menos 2,58 y de Z menos 1.6. Y así, ¿sabe? Aquí este gráfico nos está mostrando la componente X del campo eléctrico, ¿tá? Para cada valor de Y y de Z. Y seu comportamento ao longo da direção X. Ok? Como você pode ver aqui. Uma análise semelhante podemos fazer para a componente Y do campo elétrico. Aqui temos a componente Y do campo elétrico e aqui temos a codificação. Vou limpar a memória de novo. Tá? Aqui vou executar este código para a componente Y. E aqui temos o código para essa visualização. E olha só o que temos aqui. En este caso,
ese comportamiento que nos estamos observando aquí específicamente. Notamos lo siguiente. Para x igual a 0, z igual a 0, o a componente y, ao longo do eixo y, ele tem esse comportamento. Em y igual a 0, x igual a 0 y z igual a 0, apresenta este comportamento aparentemente asintótico, o essa componente do campo elétrico, ele tem aqui um comportamento descontínuo em esse ponto. Agora, se eu me desloco para um valor de x diferente de 0, digamos, aqui, 0,76 ou 77, vamos obter esse comportamento. O computador ainda está trabalhando. Está vendo aqui um comportamento asintótico aqui também, em Z, em Y. Logo, também tenho, se eu mudo o valor de Z, teremos este outro comportamento. Para valores negativos de x, digamos aqui, negativo de z, parece quase uma linha reta. E é isso, o gráfico por si mesmo, ele é autoexplicativo, né? Ele nos dá informação de tanto quanto a gente deseja entender. Agora vamos passar à questão da componente Z do campo elétrico. Aqui temos o código para essa componente do campo elétrico e aqui temos o código para a visualização. Vamos limpar a memória. Aqui vou executar esse campo elétrico e aqui vou executar o código para a visualização. E como vocês podem ver aqui, este gráfico é para x igual a 0, y igual a 0. Temos aqui novamente um pulo descontínuo em este segmento, em este intervalo, entre aproximadamente 0.2 a menos 0.2 para z, ¿okay? Esta é a componente z do campo elétrico. Valores positivos de x, de y também. Agora, valores negativos de x e de y também. E aí temos o comportamento para z, para a componente elétrica do campo. Agora, esse gráfico da distribuição do campo elétrico em cada ponto do espaço que nós vimos aqui acima, sabe? Ela é um pouco difícil de poder compreender e poder ter uma noção sobre a magnitude dos campos elétricos ou das componentes do campo elétrico, de uma maneira mais específica. Que é o que eu fiz aqui a continuação? Outro gráfico. Aqui em este gráfico, tá? Aqui temos em este primeiro painel, eu tenho a componente x do campo versus a componente y. Aqui a componente y versus a componente z. E aqui nesse terceiro painel, a componente x versus a componente z. Aqui nesse primeiro painel, onde temos a componente x versus a componente y, eu visualizo essas componentes no plano XY para diversos valores de z. Ok? Olha só, aqui por exemplo, esses campos x e y en este plano XY para este valor de z de 1,21. As cores nos dão ideias sobre a magnitude do campo. Ok? Por exemplo, um valor de z diferente. Opa, desculpe. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, desculpe, eu esqueci de limpar a memória. Vou limpar a memória. Aqui. Vou fechar aqui. A gente tem que ter cuidado com isso. E eu esqueci de limpar a memória. Mas aqui vou limpar a memória. Aí ele vai fazer. Aqui estou
introducindo as componentes do campo elétrico. E aqui temos a codificação para essa visualização. Tá? Já vamos ver. Novamente, aqui temos o campo elétrico em X versus em Y para este valor de C. Como você pode ver aqui, estes campos em vermelho a gente tem que ler nesta zona, nesta região. Tá? Por exemplo, neste intervalo entre -3 a 0, o campo elétrico é quase horizontal. Estamos falando do campo elétrico X versus EY, ok? É quase horizontal. Se nos deslocamos tanto para cima como para baixo, a gente pode ver a direção desse campo elétrico. Porém, a magnitude está dentro deste intervalo, ok? E aqui temos um vetorzinho em x igual a 2, y igual a 0. E a gente espera realmente de que esse vetor, posto que nós estamos acima do laço no condutor, seja muito grande em magnitude. E pela cor, a gente pode definir aqui que é um valor muito grande. Está aqui. Está vendo aqui? É uma região de valores muito grande. Comportamento sintótico. Nos movendo para um valor diferente de C igual a 0. Digamos um valor positivo. Olha só, está vendo aqui, ¿ven? Aí temos o comportamento destes campos X versus Y para Z igual a 1,21. Para um valor de C negativo, menos 1,62. Olha só, temos este outro comportamento. E aqui, um outro comportamento, para C igual a menos 0,35. Bom, isto é en lo que corresponde a X versus EY. Agora, nós podemos visualizar incluso aqui a componente EY versus EZ. EY versus EZ. Essa visualização eu vou fazer no plano YZ. E para diversos valores de X. Aqui começou em X igual a 0. Em X igual a 0 temos isso daqui. Olha só. Novamente, pela cor, a gente pode ter uma ideia da magnitude desse campo em esse ponto. Okay? Para X, um valor positivo. Digamos 1,36. Temos aqui. Olha só. Para X, um valor maior. Digamos 2,4. Temos estes vectores, este campo vectorial. E para um valor de X negativo, digamos aqui, temos, se dá conta como está variando a distribuição desse campo vectorial, EY versus EZ. E é isso. Aqui nos dá uma visualização ainda mais apurada para podermos compreender sobre a distribuição do campo elétrico em esse plano para diversos valores de X. E aqui, para finalizar esta parte, temos a distribuição do campo elétrico, deixe-me mover aqui um pouquinho, EX versus EZ, ok? EX versus EZ. Aqui estamos ali para essas componentes do campo elétrico. E esse campo elétrico, eu vou traçar no plano X versus Z para diversos valores de Y. Aqui já temos para Y igual a 0. Ok? Para valores diferentes de 0 de Y, digamos Y positivo. 1,36. Aqui temos a distribuição dessas componentes do campo elétrico. Para valores um pouco maiores, de 1,36, digamos 2,25, temos aqui, olha só. Para valores de Y negativos, menos 2,068. Ok. É isso, gente. Ok? Então, espero de que este gráfico haya sido ainda mais instrutivo em como essas componentes do campo elétrico variam em cada ponto do campo elétrico, em cada ponto do espaço. Agora vamos ver a questão do potencial elétrico. Aqui, este código, vou apagar porque não é necessário, tá? Agora vamos ver a questão do potencial elétrico. Essa carga elementar é distribuída sobre esse segmento do laço não condutor diferencial de L. Ele vai produzir no mesmo ponto P este potencial elétrico elementar, K vezes a carga que produz sobre a distância. Okay? Aqui eu já coloquei a expressão para a diferencial da carga em termos da densidade e do comprimento sobre a distância.
A distância o temos aqui, ok? E aqui temos também a expressão para o diferencial de L. E quando eu jogo todas essas expressões aqui na expressão para a diferencial do potencial, temos finalmente a expressão elementar completa para o potencial elétrico que esta carga elementar está produzindo no ponto T. Agora, como já falei, cada segmento do laço no condutor produz um potencial elétrico. Portanto, eu vou somar agora todos os potenciais que produzem cada segmento e isso nos leva a esta integração. Ok? Agora, aqui, para podermos calcular o potencial elétrico, eu vou primeiro encontrar o potencial elétrico, ou melhor dito, as curvas equipotenciais do potencial elétrico, as curvas equipotenciais. Lembrando uma coisa, se nós restringimos a três variáveis, que é o que nós temos aqui nessa expressão geral, tá? Um valor definido, um valor constante para o potencial φ, digamos φ igual a 1 volt, nos levaria a uma superfície equipotencial. E isso seria uma superfície em R3. Eu vou me restringir a esta função potencial dependendo apenas das variáveis x e y. E nesse caso, vou colocar z igual a 0. Ok? Fazendo z igual a 0, eu tenho uma função com duas variáveis. E neste caso, qualquer valor de φ constante vai me definir curvas equipotenciais. Ok? Então, o conceito de curvas equipotenciais aplica-se a uma função escalar que depende de duas variáveis. E o conceito de superfície equipotencial aplica-se à potencial escalar que depende de três variáveis. Portanto, eu me estou restringindo aos pontos do plano XY apenas. Ok? Isso significa z igual a 0. Portanto, se eu quero encontrar as curvas equipotenciais para esta função potencial, eu faço z igual a 0. Aqui estou codificando a minha função potencial elétrico, apenas dependendo de x, y. E aqui estou codificando para o potencial elétrico. E o resultado é o seguinte. Desde logo, que potenciais me estavam interessando a mim? 2, 2.2, 2.4, 2.6 e assim vai até 6.2. Tá? Eu aqui neste gráfico estou visualizando todas essas curvas equipotenciais. Como você pode ver aqui, aqui podemos apontar com o mouse em qualquer dessas linhas e aparece um valor numérico. 3.4 está mostrando aqui. Isso significa de que todos os pontos ao longo dessa curva, eles têm um potencial de 3.4. Aqui também eu fiz, sabe, o nosso laço no condutor, o nosso laço piriforme. Beleza? Agora, por que é importante o conceito de curva equipotencial? Porque se, por exemplo, você tem uma carga elétrica e que você está transportando ao longo de qualquer destas curvas equipotenciais, você não vai produzir um trabalho, ok? Transportar uma carga elétrica ao longo de qualquer destas curvas equipotenciais não produz trabalho. Somente você vai produzir trabalho se você desloca essa carga desde uma curva equipotencial dada para outra diferente. Aí sim, você vai produzir trabalho. E nesse caso, esse trabalho vai ser a carga vezes a diferença de potencial. Beleza? Agora fica uma pergunta aqui. O que representa toda esta região escura que está aparecendo aqui? Bom, para dar uma resposta a essa questão, eu decidi fazer um gráfico de esta função. A função φ de x, y com z igual a 0. Lembrando do cálculo multivariável, uma função que depende de duas variáveis, ela representa uma superfície em R3. Então, quando eu faço esse cálculo da superfície ou do gráfico da função φ de x, y,
para Z igual a 0, eu encontro isto, sabe? Olha só. Aqui temos o gráfico. Aqui também eu coloquei embaixo, desenhei embaixo, o nosso laço piriforme. Está aqui embaixo no plano XY. Então, tudo isso aqui é o gráfico da função potencial elétrico, φ de XY. E como você pode ver desde cima, um corte transversal em φ igual a 10 nos dá este contorno aqui, que é exatamente o que nós estamos observando aqui. Olha só. Tá? Então, esta região escura é um reflexo do corte no potencial elétrico. Especificamente, pensando aquí en este gráfico, sería phi igual a 0. ¿Ok? Porque aquí noten lo siguiente. Cuando nos trazamos este gráfico, aquí no plano x, y tenemos los valores de x y de y. Mas ao longo do eixo vertical, temos os valores do potencial elétrico. Nesse caso, para este corte, phi igual a d nos dá este contorno aqui. Beleza? Eu espero de que tenham gostado, tá bom? Um abraço a todos.